Gente, hoje vou ensinar vocês a fazer essa delícia de moela com uma polenta de milho. Se você já gosta desse tipo de receita, já se inscreve agora mesmo para ter mais receitas como essas aqui no canal. Vem comigo! Bem, a gente vai começar refogando aqui mais ou menos 100 gramas de bacon picadinho, já na panela de pressão que a gente vai preparar nossa moela. Então a gente vai começar com o nosso refogado. Aqui, pessoal, eu vou utilizar mais ou menos uma colher de sopa de óleo, então pra gente refogar o nosso bacon. Esse bacon receita falando, mas não estava gravando. Então, só para recapitular o que a gente fez até agora, a gente começou refogando na nossa panela mais ou menos 100 gramas de bacon. A gente acrescentou na sequência uma cebola média, a gente acrescentou meio talo de alho poró e deixou refogar até a cebola ficar translúcida, a cebola e o alho poró. Na sequência, eu adicionei uma colher de chá de páprica defumada, uma colher de chá de açafrão da terra ou cúrcuma, acrescentei pimenta do reino e sal. Deixei isso refogar bastante, deixei formar aquele fundo especial que a gente faz no refogado. E na sequência, pessoal, acrescentei 2 colheres de cachaça. A cachaça é opcional e ela também pode ser substituída pelo vinho branco. Então, só recapitulando com vocês o que já tinha feito até agora, porque não teve a gravação. Eu fiquei aqui falando, mas não estava gravando. Então, a gente está no estágio, pessoal, que eu comecei aqui o nosso refogue pinga. O que é o refogue pinga? A gente deixa o nosso alimento refogar na panela e, de acordo com que ele vai secando, vai ganhando cor ou fritando, a gente vai adicionando água. Isso para que tenha mais sabor. Então ele começa a dar um fundinho, a gente coloca água, ele solta e isso faz com que o prato fique mais gostoso. Então a gente está nesse estágio da nossa receita e a gente já vai fechar a nossa panela de pressão com a moela. Um ponto importante, pessoal, que eu estava explicando é que aqui eu estou utilizando mais ou menos 700 gramas de moela e para tirar aquele cheiro forte que a moela tem, quase todos os miúdos têm, a moela eu gosto de passá-la antes na água com vinagre. Você pode deixar ela ali uns 10, 15 minutos que já ajuda. Então nesse caso eu escorri a nossa moela e ela veio para a panela. Já poderia fechar a panela de pressão direto a partir do estágio que eu já tivesse refogado? Poderia, mas eu prefiro refogar a moela antes porque eu acho que dá mais sabor e o prato fica mais gostoso. Então aqui a gente vai adicionar agora um pingo d'água, porque ela já está começando a grudar ali no fundo. É uma quantidade bem pequena mesmo, tá, pessoal? Para que ela refogue, comece a fritar, a gente jogue a água, ela solte ali do fundo e assim a gente vai. Bem, eu adicionei aqui também, pessoal, que eu estava esquecendo de falar, uma pimenta dedo de moça picada. A pimenta que eu estou utilizando, ela não é uma pimenta tão grande, tá? Deixa eu pegar aqui para... Aliás, é uma pimenta média, que é essa daqui. Então, eu gosto da picância, eu gosto da ardência, então eu não tirei a semente. Se você não gosta, basta tirar a semente que ela vai ficar mais leve. Então, para quem não gosta, retire a semente. Fica a dica. Outra coisa que é uma curiosidade que eu falei também sobre a moela, é que a moela é um alimento barato, ele é pouco consumido, porém, ele é bastante rica em proteína. Para os marombeiros aí de plantão, eu estava fazendo uma pesquisa e existem alguns estudos que traz a tabela nutricional da moela e fala o seguinte: a cada 100 gramas de moela a gente tem 18 gramas de proteína. Então ela é bastante rica em proteína. Porém, de acordo com o que você serve a sua moela, ela passa a ser também a ter, na verdade, um teor de caloria alto. Eu, por exemplo, vou servir com uma polenta que a gente vai começar já. Então, nessa polenta ela vai queijo, vai manteiga, não é uma polenta tão leve. Então, se você quer consumir mais a moela, fique atento ao como que você vai servir ela na sua refeição.
Então fica a dica, moela é extremamente proteica. Então voltando aqui para nossa receita, aqui eu já vou acrescentar água, já vou fechar a nossa panela. Então para essa quantidade de moela, pessoal, vocês vão ver que ela reduz bastante, tá? Aqui eu estou utilizando mais ou menos 500 ml de água, tá? Não vou colocar muito porque eu não quero que ela fique com muito caldo, mas também que não fique sem, porque é o que vai ajudar na nossa... dar mais sabor ainda da nossa polenta. Então eu vou tampar a nossa panela de pressão. Já tá ok. E aqui eu vou deixar 20 minutos. E voltamos, minha gente. Já se passaram ali os seus 20 minutos. Já abri a nossa panela de pressão. Então aqui a gente já pode ver a nossa moedinha, como que ela tá. Lembra que eu falei pra vocês que reduz bastante? E reduz. Ela diminui bastante. Não o caldo em si, porque o caldo obviamente ele vai reduzir, mas o tamanho da moela. É porque como a gente perdeu a primeira parte, não deu pra vocês verem, mas agora, olha como ela tá, ela fica bastante pequena. Bem, aqui tá a nossa moela, eu vou deixar ela fervendo aqui e vou começar aqui então o preparo da nossa polenta. Pra polenta, pessoal, não gosto de fazê-la somente na água, então aqui eu tô utilizando 1 litro de caldo de frango, ok? Então aqui já tá fervendo, eu vou começar a temperar. Então vamos lá para o nosso sal. Então, aqui eu vou colocar, não coloque muito, porque para essa polenta a gente vai utilizar queijo grana padano, então ele é um pouco mais salgado. Vamos pegar aqui o nosso fouet para dar uma ajudada, porque já a gente entra com a nossa milharina. Lembrando que a polenta, pessoal, ela é muito particular. Tem gente que faz com fubá, tem gente que vai utilizar o flocão, mas eu particularmente gosto de fazer com milharina. Eu acho que fica bem bacana. Então, aqui eu já tenho a nossa milharina separada. Esse aqui é um pacote de 500 gramas, eu utilizei metade, então para 1 litro de água eu vou utilizar 250 gramas de milharina. Para quem nunca fez polenta e vai fazer pela primeira vez, fica a dica, cuidado porque ela espirra bastante, tá? Assim que ela ferve. Então a gente vai começar aqui secanhoto, tem hora que é um caos, gente. Então a gente vai começar adicionando e mexendo. Não adicione a milharina toda de uma vez. Eu tô falando milharina, pessoal, mas é sêmola de milho, tá? Desculpa, mais uma vez. Então a gente segue adicionando nossa sêmola de milho. Se vocês sentirem, pessoal, que ela já tá ficando bastante pesada, você pode esperar um pouco para que ela cozinhe e você vai ver a grossura que ela tá. Eu prefiro a polenta mais cremosa, lembrando que quando a gente para de mexer, ela começa a grudar no fundo, é uma coisa séria. Mas aqui eu vou utilizar as minhas 250 gramas, eu vou utilizar tudo. Então aqui a gente tem 1 litro de caldo de frango para 250 de sêmola de milho. Ok. Tá vendo que a textura dela já começa a mudar? Então aqui eu vou dar uma provadinha pra ver como é que ela tá de sal. Vou colocar mais um pouquinho. Gente, como eu tava comentando no começo do outro vídeo, eu acordei hoje um pouco gripado, então foi até por isso que eu resolvi fazer essa receita, porque eu acho que ela é bastante aconchegante
Para esses dias de gripe ou dias frios, é muito gostoso. A nossa polenta já vai começando a ganhar um formato. Talvez eu vou ter que adicionar um pouquinho mais de caldo ou de água, porque talvez ela fique muito grossa. Vou adicionar nesse momento mais ou menos uma colher de sopa de manteiga. Então lembra que eu estava falando para vocês que uma receita acaba ficando um pouco mais calórica? Vamos adicionar aqui a nossa manteiga. Vamos lá pro mesh. O ideal, pessoal, é que essa sêmola de milho ela cozinhe bem. Fica mais gostoso, tá? Inclusive, a partir dessa base, se você faz ela mais grossa, se você coloca ela numa forma, espere esfriar, você pode cortar os pedaços e fritar depois, que fica incrível, fica muito gostosa. Outra coisa que eu gosto de utilizar na nossa polenta é creme de leite. Nesse caso aqui eu estou utilizando metade de uma caixinha, então eu utilizei metade em outra receita e vou utilizar a outra metade aqui na nossa polenta. Então eu acrescento o nosso creme de leite e volta pro mesh. E é nessa etapa, pessoal, que vocês vão ver que ela começa a espirrar como uma doida. Vou acrescentar agora o nosso queijo ralado. Deixa eu encontrar o meu aqui. Nesse caso, pessoal, eu estou utilizando queijo grana padano, mas pode ser um queijo Minas curado, assim como pode ser o parmesão. Por isso que eu falei do sal, que o queijo já é bastante salgado, então atente-se ao sal. Aqui eu estou utilizando mais ou menos umas 3 colheres de queijo ralado. Agora a gente vai pro mesh. E desculpa pelo nariz também, gente, porque como eu tava falando, tô meio gripado, mas eu não queria deixar de gravar essa receita, porque eu acho que é muito gostosa, é muito aconchegante. E vai muito bem. Tá vendo a cremosidade e o brilho? Pessoal, é isso que eu gosto muito. Vamos ver como é que tá. Vou acrescentar uma pitadinha de pimenta do reino branca. Eu estou utilizando uma pitadinha mesmo, é a gosto. Eu não tenho ela no moinho, a branca, então essa aqui é que eu já compro moída mesmo. Então aqui a gente vai deixar a nossa polenta fervendo um pouquinho mais. E a gente volta aqui para nossa moela. Aqui na nossa panela, pessoal, eu vou utilizar uma colher de polpa de tomate para dar uma corzinha extra. E vamos dar aquela misturadela. Nesse momento, eu vou utilizar salsinha.
Cuidem, pessoal, com a polenta de vocês pra ela não grudar no fundo, hein? Perfeito. Agora, pessoal, tá vendo que ainda tá bastante líquido aqui, né? Eu vou fazer uma misturinha com uma colher de maisena, uma colherzinha de maisena no máximo, dentro diluído em um pouco de água. Isso vai fazer com que engrosse o nosso caldo, ok? Então eu quero ele um pouco mais espesso para comer com essa polenta. Vou adicionar mais alguns temperos. Então ali agora eu vou adicionar um pouquinho de orégano, que eu acho que vai muito bem. Bora lá montar nosso prato, então? A gente vai começar, então, por uma boa colherada de polenta, que tá aqui borbulhando ainda. Pratinho generoso. Acrescentamos aqui a nossa polenta. E agora a gente vai acrescentar a nossa moela. Vamos dar uma limpadinha aqui no prato, que deu uma sujadinha. Vamos acrescentar agora a nossa moela. Mais um pouquinho. Mais um caldinho, porque não é demais. Para dar aquele toque especial. Mais um queijinho ralado. E a gente finaliza agora com salsinha e cebolinha. E já tá. Me diz aí, vocês comeriam essa moela com essa polenta? Se vocês gostaram da receita, já curtam, comentem e compartilhem para que outras pessoas também aprendam a fazer essa delícia. Bom apetite!